Coisas que são tão insuportáveis quanto o jogo Equador e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Gente, eu tenho mesmo que conversar com você a respeito desse jogo. Eu só tô aqui pelo entretenimento, tô aqui pela conversa, tô aqui pela resenha. Vou bater esse papo com vocês sobre um jogo que, olha, eu pensei em várias analogias para ilustrar o quanto que me agradou esse futebol apresentado pelo Brasil e pelo Equador. Esse jogo é tão legal quanto você ter que encontrar alguém que é insuportável, que não tem conversa, que você não tem nenhuma afinidade, e ser obrigado a ficar trancado num quarto com essa pessoa, com uma luz de LED, e conversar com essa pessoa durante 1 hora sem parar. É isso que foi Equador e Brasil. E assim, eu sinto que eu gostaria de reclamar, mas eu não posso. Porque os 2 times, as 2 seleções apresentaram o que tinha para apresentar. O Equador é horroroso, simplesmente horroroso. É muito ruim mesmo. É um time que se pauta por jogar retrancado na maior parte do tempo. Dos últimos 10 jogos do Equador pelas eliminatórias, esse é o 5º empate de 0-0. Então, o Equador venceu essa partida da ruindade porque optou pelo antifutebol e não estava lá para jogar e só queria o empate. E o Brasil, o que dizer do Brasil? Olha, se vocês cobrarem alguma coisa do Ancelotti agora, eu juro que eu peço para Carla Zambelli visitar a tua casa. Outra analogia de coisas tão legais quanto o jogo Equador e Brasil. Carla Zambelli te visitando. Se você falar mal do Ancelotti neste primeiro momento, neste primeiro jogo, você está sendo injusto. Você não entende nada de futebol, você não entende nada de empatia com o ser humano. Porque eu tenho pena do que o Ancelotti vai encontrar no Brasil, no futebol da Latinoamérica, nos campeonatos nacionais. Dizem nas internas que ele estava muito decepcionado com o futebol brasileiro, porque os campeonatos nacionais, no caso o Campeonato Brasileiro, era de baixa qualidade. E ele está coberto de razão. Porque se a gente trouxe um técnico estrangeiro para cá, significa que os nossos treinadores não estão atualizados, não contou com esquema tático, que os nossos jogadores também são aquela coisa do refugo, né? Pensou, o Ancelotti assistindo Santos e Botafogo e aquele papelzinho ridículo que o Neymar fez de ser expulso porque fez um gol de mão? Então não dá para culpar o cara, não dá para julgar o cara. E mesmo na atuação da seleção brasileira, o que que o Ancelotti poderia fazer? Porque ele chegou faltando menos de 2 semanas para esse jogo acontecer, para essa rodada dupla das eliminatórias acontecer, convocou a seleção brasileira dentro daquilo que ele entendia que valeria a pena chamar nesse primeiro momento. Tem alguns nomes como o Alisson Becker, o Casimiro, o, o zagueiro lá, o Marquinhos, que ele convocou pela confiança que ele tem nos caras, porque já são jogadores experientes, já são jogadores com muito tempo de seleção. No caso do Casimiro, um jogador que ele conhece, até trazer de volta o Richarlison também era uma referência de quem ele tinha para pelo menos começar a construir a seleção brasileira sobre o molde e a visão dele, ou pelo menos alguém que fosse minimamente similar ao Rafinha, que estava suspenso e que volta agora contra o Paraguai. Mas não há muito o que fazer. Não é o time do Ancelotti, não tem um plano de jogo ali, não tem nada. A seleção brasileira não tem nada. Não tinha nada com o Dorival Júnior. Agora tem pelo menos um treinador. Desculpa aí, Dorival, você é meu vizinho aqui em Florianópolis, mas lamento, eu não vou esquecer o que o senhor fez com São Paulo e nós não vamos esquecer o que o senhor fez com a seleção brasileira. Ou nada que o senhor fez com a seleção brasileira. Aliás, tão legal quanto assistir essa seleção contra o Equador seria uma conversa de 1 hora com o Dorival Júnior. Cara, é a mesma coisa. Sim, eu pensei em várias coisas durante o jogo. Eu pensei na minha vontade de desaparecer, da minha televisão queimar. Eu pensei em fila do banco. Isso porque eu não vou numa fila do banco há anos.
Desde aquela crise sanitária global, eu nunca mais pus os pés no banco. Todas as minhas contas são digitais. Mas eu queria ir para uma fila de banco no lugar de ficar assistindo esse jogo. Sincero e honestamente. Olha, aula de universidade, aula de filosofia de universidade é melhor do que Equador e Brasil. Que jogo medonho. Pouquíssimos chutes a gol. Se é que a gente teve. Eu não consigo registrar na minha cabeça. Além do chute do Casemiro, eu não consigo registrar outro chute a gol. E o Equador também não foi muito além disso, né? É uma equipe que não tem toda essa qualidade técnica para ser um futebol ofensivo. E no caso do Brasil, mesmo com essa desorganização, a gente viu algumas coisas bem interessantes. O Alex estreou bem na seleção brasileira. O Vinícius Júnior, que segundo o Ancelotti o Ancelotti quer devolver o protagonismo para o Vinícius Júnior. A gente já viu uma movimentação mais no estilo do Real Madrid, mas bem aberto pela esquerda do campo. Mas falta entrosamento. Falta entrosamento assim. Olha, eu entendo o chute do Richarlison, aquela tentativa de chute a gol que meio que pegou grama, pegou bola. Isso aí falta aquele timing de bola, falta aquele ritmo. Eu entendo tudo isso. O que eu não entendo é como que a Conmebol submeteu o Ancelotti a testemunhar aquele papel ridículo de ficar tentando colocar a haste da bandeirinha de escanteio ali no corner. E eu tenho certeza absoluta que o Ancelotti olhou para aquela cena e pensou: o que eu estou fazendo aqui? Que várzea, né? A cena da bandeirinha de escanteio, ou da haste, do mastro da bandeirinha, tentando ser fincado ali no chão, com o jogador ali tentando colocar no buraco, para ver como a gente tá ruim até de enfiar no buraco. Equador e Brasil foi tão legal quanto um exame de proctologista. Foi tão legal quanto propaganda política. E eu não devia falar essa palavra porque a visibilidade do vídeo vai cair. Foi tão maravilhoso quanto, sei lá, o depoimento da Virgínia lá na CPI das Bets. Eu espero, sincero e honestamente, que Brasil e Paraguai seja um jogo melhor. Apesar de que o Paraguai também não é essa lindeza toda em termos técnicos, em termos táticos. E não vamos nos iludir. Eu só peço para você que, primeiro, você não se iluda. Segundo, que você tenha um pouco de paciência com o Ancelotti, porque ele tá se esforçando tanto que ele tá falando em português. Ele tá tentando aprender o português o mais depressa possível para se comunicar conosco, para se comunicar com jogadores, com imprensa, com todo mundo. Então eu peço um pouco de paciência. Não teremos milagres. Milagres não existem e não teremos milagres por parte do Ancelotti. Ele é um treinador de futebol, ele não é o próximo candidato a papa. Mas eu espero que o jogo contra o Paraguai, que ganha mais importância, porque o Brasil ainda não está matematicamente classificado para a Copa do Mundo de 2026, mas acredito que isso vai acontecer a qualquer momento, ou pelo menos antes do jogo final, porque, afinal de contas, né, tem que ser muito incompetente para ir para a repescagem, enquanto 5 seleções se classificam direto para a fase de grupos do Mundial. Então eu acredito que, por mais que a gente tenha que fazer conta, e muito por incompetência de tudo o que aconteceu na campanha das eliminatórias, que o Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo. Mas eu espero um jogo de futebol contra o Paraguai. E aí, eu só não quero, ter que pensar, eu só não quero ter que pensar nas noites mal dormidas, eu não quero ter que pensar no último relacionamento que foi narcisista, eu não quero ter que pensar em coisas que foram tão machucadas na minha vida para tentar ver o tempo passar como foi Equador e Brasil. Eu juro que eu estava pensando, sei lá, no Brasil e Holanda da Copa de 2010. Eu estava pensando nas últimas performances do Bruno Senna na Fórmula 1. E aí as viúvas do Ayrton vão vir para dar porrada em cima de mim. Eu estava pensando, sei lá, na primeira fase da NBA,
do campeonato desse ano, aproveitando, nós estamos na fase final, graças a Deus estamos na NBA Finals, mas antes do All-Star Game, não vale do nada os jogos da NBA, né? Eu estava pensando em tudo isso. Eu estava pensando em tomar um chá com bolacha numa noite fria de quinta-feira, que isso é muito melhor do que Brasil e Equador. E olha que eu não sou tão chegado a chá assim. Eu preferi tomar um chá do que assistir esse jogo. Para quem assistiu ao vivo, porque eu só assisti o VT depois, por isso que esse vídeo está saindo só agora, para quem assistiu ao vivo, palmas lentas. Estou aqui olhando para ver se não estouro o gravador. Palmas lentas. Você é meu herói. Você é voz da resistência. Você tem a força de Star Wars e você está pronto para se juntar ao time dos Vingadores para salvar o universo. Porque apenas quem é muito herói na vida, muito resiliente, muito forte, teve toda essa paciência para aguentar os longuíssimos 94, 95 minutos desse Equador e Brasil. Sinceramente, eu prefiro sessão de CPI, prefiro o vídeo da Virgínia jogando o jogo do Tigrinho, do que Equador e Brasil. Foi terrível.